A diferença da regra do paralelogramo, então, é que enquanto no polígono eu precisava fazer aquele quadriculado, esquema de desenhos, ou ter uma relação mais precisa, e eu podia somar N vetores, aqui é a coisa mais limitada. Bem, aqui eu vou trabalhar mais com cálculos, algumas projeções para determinar a direção e sentido, mas eu só posso somar 2 vetores por vez, é de 2 em 2 que nós fazemos. Também chamada de técnica da projeção, eu vou te mostrar por quê. Quando eu faço, então, aplicar 2 vetores em um certo corpo, podem ser 2 velocidades, podem ser 2 forças, bem, 2 campos elétricos, 2 vetores. A primeira coisa que eu faço é projetar um vetor na ponta do outro. Então eu pego aqui o vetor F1, por exemplo, e projeto ele, mesmo ângulo, mesmo tamanho, na ponta do vetor F2. Venho e projeto exatamente o vetor F2, mesmo tamanho, mesma forma, na ponta do vetor F1. Então aqui o F2. Repara que eu fiz tracejado para indicar para você que ele não está lá. É apenas uma projeção, uma representação. A técnica de juntar o começo com o fim do desenho não mudou, ainda é a mesma. Só que agora eu tenho que olhar onde é o novo começo e onde é o novo fim. O começo agora é de onde partiram os 2 vetores. O final é onde eles se encontraram. Juntando esse ponto exatamente com aquele ponto, eu vou ter o meu vetor. Nesse caso, se é um vetor força, é uma força resultante, tá? Ou resultante das forças. Javor, esse laranja, força resultante, é uma força? Já te adianto, não é. Nós vamos estudar melhor isso nas próximas aulas, quando eu for falar para você de força, eu vou falar para você sobre leis de Newton, mas eu já te adianto, tá? Força resultante não é uma força, ela é a soma das forças. Pode ser representada por uma única força, porque não, muitas vezes acontece, de um carro estar fazendo uma curva e a única força que está ajudando ele é o atrito. De um barbante esticado e a única força que age ali para gerar o movimento é a tração. Isso pode acontecer, tá bom? Mas lembre-se que a resultante não é uma força, ela é a soma de uma ou mais forças. Pode ser uma só, porque ela pode ser ela mesma, mas é a soma das forças, ok? Bem, como calcular isso? Pela regra, nós usamos uma lei chamada lei dos cossenos, que fala que a força resultante ao quadrado é igual à força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado mais 2 vezes F1, F2 cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre os 2 vetores, no caso F1 e F2. Jabor, mas na matemática, quando eu fiz figuras geométricas e não vetores, eu usei menos. Sim, na matemática se usa menos. Assim como se eu estivesse fazendo a regra do polígono e tentasse aplicar a lei dos cossenos, eu também seguiria o raciocínio matemático, tá? Na regra do paralelogramo, justamente pelo posicionamento do ângulo, tá? Nós utilizamos o mais como fator. Isso é muito importante de ser observado. Lembre-se, regra do paralelogramo, para você identificar, ela sempre pode ser identificada com flechas. Tem que ser flecha, não vai fazer um risco achando que está valendo, que não vale. Tá? Fez risco, 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 formou um triângulo, você tem uma figura geométrica. Voltou para matemática, tá? Geometria. Quando eu falo vetores, tem que ter a flecha. E se eu falo que os dois têm a mesma origem? Regra do paralelogramo. Se eu fizer um vetor depois do outro, regra do polígono. Essa é a diferença básica. Então, observar a flecha é fundamental. Então, no nosso caso, regra do paralelogramo, a lei dos cossenos vem como mais. E aí eu vou te dar um exemplo. Aqui do lado. Eu posso falar para você, então, que eu tenho 2 menininhos puxando um caixote, aplicando nele uma força F1 igual a 5 newtons e uma força F2 igual a 4 newtons. Entre as duas forças há um ângulo de 60 graus. Eu quero saber qual é a força resultante. Primeira coisa, vamos indicar aqui através da projeção. Para que lado que seria resultante, né? Então, o que eu percebo? Eu vou pegar o vetor como sendo a origem aqui, tá bom? Como sendo uma coisa inteiriça. Logo, eu projeto o vetor F1 na ponta do vetor F2. Projeto o vetor F2, posso subir muito, então, desse tamanho, ó, até sair um pouquinho aqui, perdão, deixa eu voltar certinho, ó, de cá.
Pronto, ficou mais certinho. Tá? Paralelinho, bonitinho. Esse é o vetor F1. Vou pegar o vetor F2, vou fazer a mesma coisinha. Logo, eu vou perceber, juntando o começo com o final do desenho, esse aqui vai ser o meu vetor F resultante. Jabor, eu percebi que ele parece horizontal, mas parece estar um pouquinho mais para cima. Faz sentido. O F1 é maior, tá? Ele vale 5. O F2 é um pouco menor. Pouquinha coisa menor, tá? Pois pouca diferença. Então é levemente para cima, não muito. Tá bom? E aí, como é que fica o cálculo disso? Simples. Fica assim. Força resultante elevado ao quadrado é igual a força F1 elevado ao quadrado mais a força F2 também elevado ao quadrado mais 2 vezes F1 F2 cosseno de θ. F resultante, então, ao quadrado vai ser F1, 5 ao quadrado, mais F2, 4 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 4 cosseno de 60 graus. Eu acho interessante, antes de você começar, muitas vezes, não acho que todos precisem, mas se você tiver um pouquinho de dificuldade, confunde ainda, é legal você fazer uma anotaçãozinha separada. Essa questão de enxergar o ângulo antes de começar é interessante. Cosseno de 60 graus, né? A gente guarda a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí, se você lembrar, cosseno de 60 é igual a meio, tá? Então, caso você precise, já anotou antes. Sabendo, então, que equivale exatamente meio, eu posso falar então que a força resultante ao quadrado é igual a 25 mais 16 mais 2 vezes meio, ou metade de 2 é 1. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 4 é 20. Sendo assim, a minha força resultante vai dar 25 com 20, 45. 45 com 16, 61. Logo, o quadrado passa para o outro lado, vira raiz quadrada de 61. Toda a força indicada em newtons. Então, raiz quadrada de 61 newtons. Diagonal, nesse caso aqui, muito leve, né? Mas seria difícil você desenhar sem uma coisa mais precisa. Aqui eu não fiz questão da precisão, eu não quero direção em sentido, queria te mostrar a regra da lei dos cossenos. Se fosse para fazer com maior precisão, você teria uma visão maior. É mais uma questão de representação, tá? Jabor, posso falar que 61 está perto de 8? Tá, pode. 8 vezes 8, 64. E o anterior a ele, 7 vezes 7, seria 49, né? Então, assim, está muito mais perto do 8. Poderia falar que é um 7,8, um 7,7? Pode, lógico, aproximadamente 7,8. Não tem problema nenhum, tá? Esse tipo de aproximação, ela é respeitada. Lógico, se você puder ser mais preciso, melhor ainda, tá? Mas não precisa ficar se matando, fazer 1 zilhão de contas para chegar o mais perto possível, não é necessidade. Por isso que a gente tem o aproximado, tá? Para fazer em torno de, ok? E aí, eu vou te mostrar agora o que nós chamamos de atalhos, tá? São 4 casos, chamados também de casos especiais. E aí eu vou te mostrar maneiras que você pode resolver pela lei dos cossenos, sim, porque é uma regra do paralelogramo. Porém, também pode resolver de maneira bem mais rápida, bem mais direta, com contas de soma, subtração, rapidez, ok? Então, na sequência, casos especiais. O primeiro dos casos especiais, exatamente, eu vou pensar numa situação diferente do que você está acostumado. Muitos estão acostumados a ficar fazendo força, como se somente forças pudessem ser indicadas pelas relações vetoriais. Então eu mudei. Até para você começar a pensar diferente, daqui a pouco vamos falar sobre cinemática vetorial, então começa a pensar em velocidade, vetor velocidade. Aqui eu tenho um avião cuja velocidade dele em relação ao ar é de 100 metros por segundo. Tá? Avião em relação ao ar. De repente, um vento a favor desse movimento gera aqui uma velocidade, a velocidade do vento, igual a 20 metros por segundo.
Um observador que esteja na Terra, olhando o que está acontecendo, vai ter a impressão que esse avião ficou mais rápido. Nossa, parece que ele está mais rápido que o comandante me passou aqui no rádio. É a mesma coisa que acontece quando um barco está a favor da correnteza. Para quem está do lado de fora, parece que ele ficou mais rápido. Quando você pega numa esteira rolante ou numa escada rolante e anda a favor da escada, você percebe que você vai muito mais rápido, tá? Mas a sua velocidade em relação à escada nem é tão grande. Você só percebe quando você pisa no chão firme novamente. Aí daquele, nossa, fiquei rápido. Mas o professor que estava do lado de fora, realmente você foi mais rápido do que parecia que você estaria andando. Nesse caso, nós falamos exatamente que existe uma velocidade resultante. Eu afirmo para você, então, que o meu vetor velocidade resultante é a junção do vetor velocidade vento com o vetor velocidade avião. Isso é uma indicação vetorial. Não necessariamente quer dizer que eu vá fazer uma soma entre eles. Nesse caso eu vou. Mas quer dizer que eu estou juntando os vetores. Pego eles do jeito que eles estão junto a eles. Se os dois vetores são paralelos, estão apontando para o mesmo lado, eu percebo que o ângulo entre eles é um ângulo θ igual a zero. Não há ângulo entre eles, eles estão para o mesmo lado. Ah, mas Gilberto, estão afastados. Mas ângulo tem a ver com abertura, não com distanciamento. Tá? Então, se eles estão paralelos, não tem ângulo. Tá? Do mesmo lado, 0 graus. Se fosse oposto ainda, 180. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Como eu te disse, eu vou somar. O meu primeiro caso especial fala o seguinte, que o vetor resultante é a soma do vetor, vamos colocar aqui, velocidade do avião, com o vetor velocidade do vento. Ponto. Ou seja, 100 mais 20, 120. Acabou. Fim do meu problema. Certo? Observei que os dois estão para o mesmo lado. 100 mais 20, 120. Não precisei usar a lei dos cossenos. Mas você é uma pessoa que ama fazer cálculos e fala, não vivo sem isso, preciso da lei dos cossenos para acreditar que isso é uma verdade e ser feliz. Portanto, quem sou eu para inibir a sua felicidade? Sejamos felizes. Tá? Vamos fazer o cálculo. Velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade do avião ao quadrado mais a velocidade do vento ao quadrado mais 2 vezes a velocidade do avião, velocidade do vento, cosseno de 0 graus, que é nesse caso. Logo, a velocidade resultante ao quadrado vai ser 100 ao quadrado mais 20 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 100 vezes 20, cosseno de 0, 1. Pronto. Agora é só fazer conta. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 10.000 mais 20 ao quadrado, 400, mais 100 vezes 20, 2.000, 2.000 vezes 2, 4.000, 4.000 vezes 1, 4.000. 10.000 com 4.000, 14.000 com mais 400, 14.400. Logo eu tenho que a raiz quadrada de 14.400 é igual a 120 metros por segundo. Como você pode ver, deu no mesmo, ter somado ou feito a regra da lei dos cossenos. Mas você escolhe o caminho que você fica mais à vontade. Tá? Isso é para você ganhar tempo e garanto para você que é muito, muito útil. Porque tem casos que você vai aparecer com 6, 7 vetores. Às vezes fazer a conta de lei dos cossenos de 2 em 2 até chegar no resultado pode demorar muito. Então essas técnicas te ajudam, ok? Segundo caso. O segundo caso, nessa situação, eu vou usar a mesma referência, tá bom? Eu vou falar que eu tenho um avião, que o avião também está a 100 metros por segundo, não vou mudar isso, tá? Então tá aqui meu avião.
bonitinho. Então, ó, asinha dele, velocidade dele, velocidade do avião, 100 metros por segundo. Ele vai receber um vento agora, só que o vento vai ser contrário ao movimento dele. Já vai pensando, então, o vento está contrário, por favor, peraí. Se o vento está contrário, é que nem um barco subir na correnteza. É que nem eu tentando subir a escada rolante ou a esteira rolante no sentido contrário. Não que você já tenha feito isso, pelo amor de Deus, mas caso tenha feito ou visto alguém fazer, né? Você vai entender. Então você vai ter aqui a velocidade do vento, nesse caso, contrário, contrário, contrário. Então, na mesma direção, repare, só que no sentido oposto. Então, a velocidade do vento, 20 metros por segundo. Igual ao anterior. A primeira coisa que eu vou dizer para você é que eu vou juntar os vetores. Vento e avião levam uma velocidade resultante. Então, como que eu afirmo isso? Igual eu fiz no anterior. Eu falo que o vetor velocidade resultante é igual ao vetor velocidade do vento ou do avião, tanto faz, mais o vetor velocidade do avião. Tradução? Estou juntando os vetores assim como eles estão. Porque se fosse menos, eu tinha que virar, deixar o vetor inverso. Não é o caso. Eu vou pegar os vetores como eles estão. Logo, eu sinto a necessidade de saber o ângulo entre eles. Como é que fica o ângulo entre eles? Bem, o ângulo θ de dois vetores com a mesma direção em sentido oposto é 180. Logo, o cosseno de 180 é igual a menos 1. De forma resumida. De forma resumida, eu posso virar para você e falar então que a velocidade resultante é o módulo, né, nesse caso, do valor do maior menos o menor. Então, é o valor do maior, nesse caso, o avião, menos o vento, que é o menor. Tá? Ah, por que você botou em módulo? Porque não importa qual deles é o maior. Você fala assim, ah, mas você acabou de falar que é o maior menos o menor. Pois é, mas nem sempre você vai conseguir saber quem é o maior. Então a gente bota em módulo para dizer, ó, é um valor absoluto, é um valor resultante, certo? Depois a gente vai falar sobre aproximação, afastamento também, tem essas condições que vai levar à velocidade relativa. Fica a dica. Bom, beleza. Então é a diferença entre os dois, Jabor? Sim, é a diferença entre os dois em módulo. Se eu tivesse que fazer essa conta, Jabor, quanto vai dar? Meu filho, 100 menos 20, 80. Pronto, acabou, já achou a resposta. Você quer fazer a conta? Vamos fazer. Velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade do avião ao quadrado mais a velocidade do vento ao quadrado mais 2 vezes VA vezes VV cosseno de 180. Mas, Jabor, eles são opostos. Por que você botou mais? Deixa o ângulo fazer isso, não é você. Um cosseno de 60 já vai ser negativo, ele vai causar a inversão que você vai precisar, ou que você às vezes pensou em fazer. Deixa ele faz isso. Se você muda uma regra que já está pronta, você corre o risco de inverter e o valor numérico, que era para inverter, desinverte. E aí, feita a merda, tá? Aí dá tudo errado. Deixa o negócio fluir sozinho. A regra é aquela, deixa a regra e deixa o ângulo fazer as mudanças de sinal, não você, tá bom? Então fica, velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade do avião, 100 metros por segundo, mais velocidade do vento, 20 metros por segundo, nesse caso ao quadrado, mais 2 vezes 100 vezes 20 vezes menos 1. Pronto. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 10.000 mais 400 menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 100, menos 200. Menos 200 vezes 20, menos 4.000. Logo, 10.000 menos 4.000, 6.000. 6.000 com 400, 6.400. A minha velocidade resultante vai dar raiz quadrada de 6.400. E que nessa situação é igual a 80 metros por segundo. Como eu te disse inicialmente, isso aqui já é um caminho rápido, tá? Sem
Menos 20, 80, pronto, acabou a tua situação. Em geral, os valores são muito claros e dá para você fazer de uma maneira bem precisa, não precisa ficar preocupando-se tanto, tá? Mas é bom que você tenha a noção para ver o que você pode ou não fazer e como você vai desenvolver o teu problema, ok? Esses são os dois primeiros casos. Vou passar para você agora o caso 3 e o caso 4. O caso 3 é bem rápido, bem pequenininho, tá? E o caso 4 é um fator limitante, ele tem um fator muito exato para você poder encontrar ele. Nesse terceiro caso, nós temos aqui exatamente o aviãozinho novamente, velocidade do avião. Repara que eu nem coloquei valor agora, porque o que vai me interessar é outra observação. Eu vou dizer que ele vai sofrer uma turbulência, que o meu vento agora ele vai vir de baixo para cima, logo ele vai receber uma velocidade do vento, e essa velocidade do vento vai ficar perpendicular, veja bem, ao seu movimento. Bem, a regra da projeção não mudou. Vetor avião, na ponta aqui, velocidade do avião, né? Na ponta do meu vetor velocidade de vento. Vetor velocidade de vento, na ponta aqui, velocidade de avião. Juntamos o começo do desenho com o final, né? Com o de praxe. E essa aqui é a minha velocidade resultante. De cara, eu poderia observar que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos seriam velocidade do avião e velocidade do vento. Isso já é o suficiente para eu entender o que vai acontecer. Mas como eu quero te mostrar aí os cossenos, eu vou começar observando o ângulo. Então como é que ficaria? Eu ficaria com um ângulo de 90 graus entre os vetores velocidade vento e velocidade avião. Cosseno de 90 graus é zero. Logo, quando eu jogar o valor aqui de 90 graus, cosseno de 90 graus, eu sei que esse cara inteiro, isso aqui tudo, vai zerar. Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Logo, o que sobrou para mim? Sobrou Pitágoras. E eu nem precisava ter feito lei dos cossenos para saber disso, porque você já está acostumado a fazer cálculos que envolvam Pitágoras. Você já ia olhar e perceber. Dois vetores perpendiculares, resultante é diagonal, então é a hipotenusa. Você já viu isso quando nós fizemos a referência na regra do polígono. Então, basicamente é isso. Notem também que a representação não mudou, não troquei ela. Eu estou dizendo que eu peguei o vetor velocidade de vento, como ele está, e peguei o vetor velocidade de avião, como ele está, e juntei os vetores. E o cálculo algébrico levou a uma relação pitagórica. Mas, continuei juntando os vetores, apenas isso que eu fiz. E lá a mesma história, mesmo com grande ângulo. Só que agora eu peguei força. Falei que eu tenho, então, duas forças, F1 e F2, agindo sobre um corpo qualquer. Cujo ângulo entre eles é 120 graus. Porém, tem uma regra. Para poder usar essa quarta relação, esse quarto caso, ele é bem específico. E tem que casar as duas regras, senão não dá certo. Tem que ser as duas. Senão, lei dos cossenos. Para todos os outros casos, para todos os outros ângulos, 45, 30, 120, mais com outra função, que não aquela que eu vou te mostrar, todos os outros ângulos é lei dos cossenos, não tem conversa. Mas eu vou te mostrar uma diferente, pode te ajudar. E já quero também muitas vezes. Se o valor numérico, o módulo, de F1 e de F2 forem iguais, e o ângulo entre eles for de 120 graus, então, preste atenção. A força resultante, ou módulo, do vetor força resultante, vai ter o mesmo valor do F1, que tem o mesmo valor do F2. Em outras palavras, se eu te falasse que F1 vale 10 newtons, vai ser o nosso exemplo, eu vou usar 10 newtons. E F2 também vale 10 newtons. Você fala, pô, eles são iguais, 10 e 10. Top. E o ângulo entre eles é 120. Caramba, 120? Então, o valor da resultante também vale 10 newtons. Bem, primeiro eu vou te mostrar a projeção. Vou colocar o vetor F1 na ponta do vetor F2, o vetor F2 na ponta do vetor F1. Juntei o começo com o final do desenho, assim como eu já te ensinei anteriormente, e eu obtive exatamente o vetor resultante, nesse caso força.
E aí você pensou, Jabur, mas juntou dois vetores vai dar um outro vetor que tem o mesmo valor de um só? Sim, eu vou te mostrar isso. Tá bom? Para começar, vamos olhar aqui 120 graus, né? Vamos lembrar quanto que vale o cosseno de 120 graus? Né? A primeira coisa que eu tenho que saber. Então, cosseno de 120 graus, para quem não lembra, é menos meio. Tá bom? Apertadinho ali, mas dá para ver. Menos meio, menos 1 sobre 2. Logo, lembra que eu te falei como exemplo, eu vou usar que cada vetor vale 10 newtons. Força resultante ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 10, cosseno de 120 menos meio. Pronto, top. Logo, a minha força resultante, vou trazer um pouquinho aqui para trás, para ter um pouquinho mais de espaço, vai ser 100 mais 100. Faz a conta comigo. 2 vezes, mais 2, tá? Mais 2, mais 2 vezes menos meio. Mais com menos é menos. 2 vezes meio é 1, então menos 1. Menos 1 vezes 10, menos 10. Menos 10 vezes 10, menos 100. Força resultante, então, vai ser raiz quadrada de 100 menos 100, 0. 0 mais 100, 100. Logo, a minha força resultante ficou igual a 10 newtons. Então, quer dizer que se eu assumir o valor de 10 para cada um dos dois, se eles forem iguais, e o ângulo for 120, a resultante também vai dar o mesmo valor, ok? Mas toma cuidado, só vale se os valores forem iguais e o ângulo for 120. Tem que casar as informações. Caso contrário, você vai ter que fazer uma lei dos cossenos completa, não vai poder pular nenhuma etapa. Ah, mas já no vestibular, se eu ver que as forças são iguais, o ângulo é 120, eu nem preciso fazer lei dos cossenos? Não, não precisa. Tá? Já colocaram, inclusive, figuras geométricas para representar isso, é muito bacana. A gente consegue enxergar de maneiras bem distintas, ok? Galera, espero que vocês tenham conseguido compreender aí a matéria. Vamos treinar um pouquinho agora, fazer alguns exercícios para você poder aprimorar um pouco as técnicas, tá? E na próxima parte, na nossa próxima aula, vamos falar sobre cinemática vetorial. E aí eu vou falar sobre velocidade média, aceleração média, deslocamento vetorial. Vou falar para você sobre aceleração vetorial, tá? Não confunda aceleração média vetorial com aceleração vetorial, são duas coisas bem distintas, ok? Galera, abraço, beijo no coração e até a nossa próxima aula.